Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sigma News. E hoje nós estamos aqui com o professor Alisson, convidado muito especial. E hoje a gente vai tratar sobre vários assuntos relacionados ao Enem. Vamos tirar algumas dúvidas também. E antes de tudo isso, vamos nos apresentar aqui para vocês. Eu sou a Fernanda e eu sou estudante do ensino médio do Sigma. Eu me chamo Letícia, também sou estudante do Sigma. Eu sou a Júlia e eu também sou estudante do ensino médio do Sigma. E eu sou o professor Alisson, não sou estudante do Sigma, mas eu estou muito presente na vida desses estudantes lá no Sigma como professor. Isso aí. E agora, professor Alisson, a gente vai pedir para você se apresentar um pouquinho mais e contar sobre essa história. Obrigado. Nossa, gente, minha história já tá longa, hein, gente? 40 anos já de história. Um pouquinho mais até. Bom, professor Alisson, eu sou professor de História, especificamente de História, mas eu trabalho muito com mentoria de estudos, com mentoria para os vestibulares e também para o Enem, com o objetivo de criar, né, metas, cronograma, análise de desempenho, e é um trabalho que inclusive a gente faz lá no Sigma, numa turma de alto desempenho que a gente tem. E já faz bastante tempo que eu dou aula, há quase 20 anos, já fui diretor de escola, coordenador, além de professor, e estou nessa caminhada aí há bastante tempo ajudando muitos alunos, graças a Deus, a entrarem nas melhores universidades do Brasil, principalmente pela nota do Enem. E agora, né, junto com o Sigma, a gente está com turmas bem específicas, né, para o Enem, para que eles possam também conseguir a sua vaga, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Podem mandar aí que se eu puder ajudar, estou à disposição. Ai, que legal. E aí a gente já vai começar com a pergunta, então, sobre o que é o Enem. Ó, pergunta que não quer calar, né? Talvez a gente precisa realmente entender um pouquinho mais, né? Sobre o Enem e a sua história, até para a gente ter uma noção melhor, né, de como se preparar, inclusive. O Enem é uma prova nacional, tá? Que começou a ser pensada em meados da década de 90 no Brasil. E por quê? Porque o objetivo era fazer uma análise, né, do nosso sistema de ensino. E a gente sabe que no Brasil a gente tem algumas dificuldades relacionadas ao ensino, ao desempenho dos alunos, principalmente em provas internacionais que a gente faz de verificação de aprendizagem. E aí, na década de 90, começou essa ideia e o Enem ele foi implementado em 1998. E ele foi implementado com esse objetivo, fazer essa medição, né, essa avaliação. Tanto é que ele não é obrigatório, né? Não era obrigatório, o aluno ele podia, principalmente para ele analisar o seu desempenho e para a escola também, né, poder analisar e para o governo ter parâmetros para fazer intervenções. Só que em 2009 houve uma grande mudança, né, na trajetória do Enem. Em 2009 ele começou a ser usado como ingresso nas universidades. Então ele passou a ser um grande vestibular, considerado o maior vestibular do mundo, na realidade. Tá? Se você for analisar o Enem, ele pode ser considerado o maior vestibular do mundo. Né, junto ali com provas que a gente tem nacionais na China, mas que são provas que são divididas, né? O Enem, então, ele se torna uma prova que é um grande vestibular. Em 2009, ele é usado dessa forma. Só que ele era usado também como uma maneira de os alunos que saíram do ensino médio conseguirem a certificação. Então, ele era tanto para entrar na universidade, como para medir o desempenho do aluno, da escola, para ele conseguir a certificação, ou seja, ele tinha mil e uma utilidades, né? Só que ele foi ficando cada vez mais sério, cada vez maior, cada vez com mais adesão dos alunos, né? A gente chegou a ter 8 milhões de inscritos no Enem, para vocês terem uma ideia. E aí, o que aconteceu? Em 2015, houve uma outra mudança, né? Essa certificação ela deixa de ser pelo Enem e passa a ser pelo Enseja. Por quê? Porque a prova do Enem estava sendo muito difícil para quem queria só a certificação. E aí o Enem ele começa a ser usado apenas para ingresso nas universidades. Claro, continua sendo um parâmetro para análise, né, do desempenho das escolas, do próprio aluno, mas ele acaba tendo essa
característica, essa marca de ser um grande vestibular. E como ele é uma prova nacional, portanto uma prova do Estado, ele é utilizado principalmente para as universidades públicas, né? E ele começa então a ser o principal mecanismo de ingresso para os programas sociais que o governo tem, para os programas de ingresso. Vocês sabem que a gente tem 2 grandes programas de ingresso. Depois a gente pode, né, detalhar isso aí, mas só para a gente ter essa visão geral da história. Os 2 grandes programas de ingresso é o SISU e o ProUni, que são através da nota do Enem. Então, o Enem ele começa a atender melhor essas demandas, né, das universidades, então tira a certificação e fica só a possibilidade de ingressar na universidade pelo Enem, que pode ser tanto para as universidades públicas, privadas, federais ou estaduais, em sua maioria, como para as universidades particulares. Okay? Por isso que a gente tem o SISU, Universidade Pública, e o ProUni, universidades particulares. Tudo isso com a nota do Enem. E aí ele foi crescendo bastante e a gente tem, pelo SISU, mais ou menos 260 mil vagas, só no primeiro semestre. Mais umas 150 mil vagas pelo ProUni. No segundo semestre, inclusive, a gente está em meio às inscrições do SISU do segundo semestre agora, né, onde a gente já tem ali mais inúmeras vagas também, e daqui a pouco vem o ProUni. Então, ele se torna a principal prova. E a gente está em meio a uma mudança do ensino médio. Essa mudança do ensino médio que a gente está vivenciando, o objetivo dessa mudança é trabalhar mais ou menos como a prova do Enem trabalha. Vocês sabem que a prova do Enem ela trabalha competências e habilidades, né? Então, essas mudanças que a gente está tendo no ensino médio, não só no ensino médio, a BNCC como um todo, desde o ensino fundamental até o ensino médio, trabalha competências e habilidades, né? Então, as mudanças que vão ocorrer a partir de agora é para ir ao encontro dessa mesma estrutura que é a prova do Enem. A ponto de muitos acreditarem que ela possa ser, talvez, a principal prova utilizada na grande maioria das universidades daqui para frente. Okay? Então, essa é mais ou menos a história do Enem, uma prova que eu gosto bastante. E as perguntas, você falou que pode entrar em particular, federal, como que ela é estruturada? Por exemplo, quais são os professores, professor de particular, de estadual, quem são os professores, as perguntas? Os professores, você fala que realizam as perguntas. Que realizam as perguntas do Enem, que fazem as... Ah, legal. Uma boa pergunta, porque quem faz as questões do Enem são, sim, em sua maioria, professores ligados às universidades, ao setor público, né? Tem que estar vinculado a alguma instituição pública. Isso se dá por chamada pública. Então, tem um momento do ano que é feito chamadas públicas e aí eles selecionam, né, esses professores que farão os itens. Eles chamam, né, então, de itens. E esses professores recebem um treinamento. Esse treinamento, ele é com base no principal documento do Enem, que é a matriz de referência, onde você tem a divisão por áreas, as 4 áreas mais a redação. Então, o professor, ele vai receber um treinamento e ele vai começar a produzir os itens. Esses itens vão alimentar um banco, né, chamado Banco Nacional de Itens, BNI, e é dali, desse Banco Nacional, que são retiradas as questões que vão compor a prova. Então, esses professores são por chamada pública e eles recebem um treinamento com base na matriz de referência. Que assim, eu gosto muito de ler, né? E aí, muito bom, viu, gente? Peguem como exemplo. E aí eu acho que pro Enem é muito importante ler, né? Aí eu ia perguntar se você tem alguns livros para recomendar pro Enem. Você sabe que já me perguntaram, por exemplo, em literatura. Já teve essa pergunta, muitas vezes. Professor, quais são os livros principais para o Enem em literatura, né? E na realidade não tem livros específicos para literatura no Enem. O que tem é uma competência lá em linguagens e códigos, né, que é na matriz de referência. O que é a matriz de referência? Né? A matriz de referência é aquele documento que tem as 4 áreas do conhecimento. A redação ela tem uma matriz específica, ela tem uma cartilha específica, né, que trabalha assim com competência de redação. E nesse documento chamado matriz de referência, lá em linguagens e códigos, a gente tem uma competência, que é a competência 5, que trata especificamente da literatura. Então o foco não são livros no Enem, especialmente na literatura, tá? Não são livros. São essas 3 habilidades da competência 5. Uma delas, por exemplo, mais ou menos por cima, é o aluno compreender o momento, o contexto em que uma determinada obra
foi escrita. Por exemplo, você pode pegar lá um conto do Machado de Assis, que nesse conto ele retrata mais ou menos o contexto da mudança que a gente teve entre o fim do Império e o início da República no Brasil. Então ele retrata ali, né? Tem um conto bem bacana, inclusive, dele que fala sobre isso, da mudança ali do Império para a República. Então, veja que esse é um objetivo da habilidade. Então pode ser qualquer obra. O que vai prevalecer é o contexto em que ela foi escrita. Então, o item, né, que você estava falando, ele vai vir com o texto. Todo o texto tem uma descriçãozinha embaixo, vocês já repararam? Qualquer vestibular, inclusive, tem que ter, né, para você saber de onde que aquele texto foi tirado. E depois tem o comando, e esse comando ele vai fazer com que você busque no texto esse contexto de tempo, de espaço, né? Então, às vezes o aluno fala, putz, nunca ouvi falar desse autor, cara, e cai esse autor aqui no Enem. O objetivo não está no autor, está no contexto. Então, aí que vem, por exemplo, algumas bases do Enem, né? Então, a gente vai lá na matemática, a gente sabe que a matemática básica é fundamental. A gente vai para ciências humanas, a história é muito importante como base, para você ter essa leitura de contexto. Então, assim, não tem livros específicos do Enem, mas o Enem, ele exige do aluno muita leitura, sim, de mundo, quanto mais conhecimento ele tem, né, quanto mais ele vivenciou a leitura, melhor ele vai se dar no Enem, entendeu? E, professor, qual que é a diferença de Enem a vestibular? Muito bom. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Eu falei, ó, a voz, né, que esse inverninho nosso, ela acabou esse dia, mas tá voltando. E o professor fala muito, né? Não sei se repararam, mas o professor fala bastante. Mas é bom, né? Eu tenho uma frase sobre isso que eu acho bem interessante, né? Estudar para o Enem é diferente de estudar para o vestibular. Quer entender a grande diferença? Vamos lá. Principal documento para qualquer vestibular. Quando você vai fazer um vestibular, você faz a inscrição do vestibular, você tem lá o manual do candidato, não tem? Lá no manual do candidato, vocês repararam que a gente tem um descritivo das matérias, ok? E aí você vai lá e analisa aquele descritivo. Você concorda comigo? Eu dou aula de história, então se você pega lá no vestibular da Universidade Estadual de Londrina, então você vai lá nesse descritivo, né, das matérias, e você vai perceber que ele fala desde a antiguidade oriental até o último governo que a gente teve aqui no Brasil. Pergunto, vai cair questões de todos esses conteúdos na prova da UEL? Não tem como, senão a gente vai ficar uma semana fazendo só prova de história, né? Então, vocês concordam comigo que o vestibular tem tudo o que pode ser cobrado? Aí vem o desespero dos alunos, nossa, quanto conteúdo, não vai dar tempo de estudar todo o conteúdo até o final do ano, né? E aí vem também, né, a capacidade, claro, do aluno compreender a prova, né? Um cursinho como o Sigma, por exemplo, que tem professores que entendem muito da prova da UEL, vai trazer para vocês ali muitas dicas, né? Olha, cai mais esses conteúdos aqui, isso aqui prevalece mais na prova da UEL. Mas o que eu quero dizer você tem que, de certa forma, estudar tudo, porque vai que aquilo é cobrado. Bom, o Enem, lembra da matriz de referência? O Enem tem tudo o que vai ser cobrado na prova. Essa é a grande diferença. Porque tudo o que vai ser cobrado na prova do Enem está na matriz de referência. Lembra, Ju, que você perguntou sobre como é feita as questões? O professor vai fazer uma questão. Ele precisa primeiro ir numa habilidade da matriz de referência para depois fazer as questões. Por exemplo, em ciências humanas, a gente tem 6 competências. Cada competência tem um conjunto de habilidades. Então, é como se a competência fosse um grande tópico, né? Um grande conteúdo. Então, competência 1, por exemplo, de ciências humanas fala compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Qual que é o conteúdo principal dessa competência? Cultura, elementos culturais. Ou seja, vai cair cultura no Enem? Vai, porque tem essa competência. Tá vendo a diferença? Sim. No vestibular, a gente tem aquele monte de conteúdo, né? E a gente não sabe se vai cair. Agora, esse tópico no Enem vai cair. Como que esse tópico pode ser cobrado? Aí vem as 5 habilidades, por exemplo, dessa competência 1. Uma delas é analisar fontes documentais.
ok? Então vai cair uma questão no Enem que o objetivo é você analisar aquela fonte, aquele trecho, aquela foto, aquela imagem, e esse é o único objetivo daquele item. E aí eu falo para os alunos, o Enem gosta muito de filosofia nessa habilidade, e às vezes pode cair um autor que ele nunca ouviu, lembra da literatura de novo? Que ele nunca estudou, mas o foco tá, será que ele sabe interpretar aquele documentinho que está ali? Sim. Então, o Enem ele tem tudo o que vai ser cobrado. Por isso que eu posso afirmar, vai cair cultura na prova de ciências humanas? Vai cair, que é a competência 1. Vai cair geopolítica na prova de ciências humanas? Vai, que é a competência 2. Vai cair tecnologia, vai cair meio ambiente. Você entende? Vai cair. Não tem como não cair. Por quê? Porque está na matriz de referência. Por isso que o pessoal que vai fazer, né, geralmente vê bastante jornal, lê bastante para poder ficar bem informado no que está acontecendo, né? Atualidades, né, que a gente sempre fala, ela traz uma leitura de mundo muito importante para uma prova como o Enem, tá? E ela te ajuda muito no desenvolvimento dessas habilidades. Por exemplo, a gente tem uma habilidade também em ciências humanas, eu falo muito de ciências humanas porque é minha área, né? Demais, né? Mas em ciências humanas a gente tem uma habilidade lá que fala assim, analisar a ação dos estados nacionais, ou seja, dos países, em relação a fluxo de pessoas e problemas de ordem econômico-social. Essa é a habilidade. Isso significa, lembra do professor? Ele vai pegar aquela habilidade e falar, poxa, como que eu posso fazer uma questão dessa habilidade? Analisar a ação dos estados. Opa, peraí, o que o Brasil está fazendo em relação ao fluxo de pessoas? Fluxo de pessoas. O que o Brasil está fazendo em relação à migração? Que tipo de migração que eu posso trazer? Opa, Venezuela, problema com as fronteiras ali, os caras entrando no Brasil. Esse pode ser um tópico. Aí entra essa questão das atualidades, né? Dessa leitura da atualidades muito importante. Por quê? Porque ela pode se encaixar em várias habilidades. Atualidades, realmente, para o Enem, é um conteúdo muito valioso, porque ela se encaixa em várias habilidades, tanto de ciências humanas como de linguagens e códigos, nas ciências da natureza, tá? Porque a gente tem algumas habilidades que conversam entre si. Ou seja, tem a habilidade de ciências humanas que é quase muito parecida com uma habilidade de linguagens e códigos. Daí a interdisciplinaridade do Enem está na habilidade, né, em si, não no conteúdo. Okay? São conteúdos que podem se encaixar em várias habilidades diferentes. Okay? Então, atualidades, para terminar de responder, ela é fundamental para uma prova como o Enem, sim. Quais são os conteúdos que mais caem na prova do Enem? Não precisa falar de todos, mas da sua área, né? Que você sabe, assim, que sempre aparece. Bom, a gente tem que separar nas 4 áreas do conhecimento, tá? Nas 4 áreas do conhecimento. Linguagens e códigos, ciências humanas, a gente não pode dizer que a gente tem um conteúdo, né, muito específico. Assim como aí no vestibular a gente consegue fazer um levantamento de conteúdos mais recorrentes, no Enem as habilidades conseguem trazer para a gente alguns conteúdos que se encaixam mais, entende? Então, em termos de conteúdo, a gente tem também na matriz de referência uma sequência, né, onde a gente tem as áreas do conhecimento e no final tem os anexos, que poucos alunos, né, conhecem. Chegar no final ali do documento e olhar os anexos. Nos anexos tem indicações de conteúdo para orientar aqueles professores que vão fazer os itens. Então, esses conteúdos aqui são importantes para fazer questões do Enem. Então, se você vai lá em ciências humanas, você percebe muito, né, a história do Brasil ali presente. E aí você vê esse reflexo na prova, né? Bastante presença da história do Brasil, ok? Mas lembra que o foco está nas habilidades, as competências e habilidades da matriz de referência? Então, quais são os conteúdos predominantes? As 6, em ciências humanas, por exemplo, as 6 competências. Então, que conteúdo? Cultura, como eu disse, geopolítica. Por quê? Porque o conteúdo, o tópico 2, né, que eu falei, é a competência 2. É uma competência que fala sobre geopolítica e território, né? Então ele vai falar, tem uma habilidade bem simples de analisar gráficos e mapas, tem habilidade que fala sobre geopolítica, a relação de poder entre as nações. Então, assim, não dá para a gente saber qual relação de poder entre as nações vai cair.
Mas algumas indicações a gente tem. Essas relações atuais, né? Você pega lá a guerra na Ucrânia, as relações entre Estados Unidos e China, essas relações mais tensas que a gente está tendo, né? Toda a geopolítica da Ásia envolvendo a China, os seus vizinhos. Ou seja, tem muitos tópicos ali que você pode usar para desenvolver a habilidade. Por isso que a prevalência não está no conteúdo, nas habilidades. Agora, em ciências da natureza e matemática, aí sim a gente consegue analisar algumas recorrências. Recorrências de conteúdo nas habilidades, né? Algumas habilidades, elas já são diretas no conteúdo. Por exemplo, a habilidade 1 de ciências da natureza, né? Então, ciências da natureza, a primeira habilidade é mais ou menos assim: compreender fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. Ou seja, é física e é ondulatória, né? Então, você já sabe qual é o conteúdo. Então, esse é um conteúdo que vai cair. Sim. Entendeu? Então, prevalece. Então, tudo depende dessa análise da matriz de referência. E quanto tempo, mais ou menos, os estudantes têm para realizar a prova do Enem? Bom, vamos lá. Então, o aluno fez a inscrição pela primeira vez. Aliás, as inscrições já foram, né? Espero que vocês tenham feito as inscrições. Foi do dia 6 a 16, se eu não me engano, de junho. E você vai fazer 2 provas, né? 2 dias de prova. Então, o primeiro dia de prova, o aluno vai fazer questões sobre linguagens e códigos, ciências humanas, mais a redação. 45 questões de linguagens e códigos, 45 questões de ciências humanas, mais a redação. Um tempo total de execução de 5 horas e meia, o que faz com que essa prova também tenha uma estratégia, né? O aluno tenha que ter uma estratégia de execução muito boa, porque é uma prova longa. É uma prova cansativa, com várias questões, né? Que vai demandar essa estratégia. Então, esse é o primeiro dia, linguagem de código e ciências humanas, mais a redação. Segundo dia, ciências da natureza, física, química e biologia, mais a matemática para 5 horas de execução de prova. Também 45 questões de cada uma, né? E aí, voltando lá para a matriz de referência, a gente tem 45 questões. Cada área do conhecimento tem 30 habilidades no total. Todas as habilidades são cobradas. Então, tem algumas habilidades que vão se repetir. Quais? Aí que tá. É sempre muito dividido. Não dá pra gente saber se tem uma habilidade que prevalece mais do que a outra, né? Eu já fiz esse levantamento e vi que ficou muito parecido, né? Tem ano que uma habilidade é mais cobrada do que outra, tem ano que não. Okay? Então, 45 questões, todas as habilidades são contempladas na matriz de referência. 5 horas e meia no primeiro dia, 5 horas no segundo. E como que o aluno pode se preparar para fazer essa prova longa do Enem? Tem alguma dica, alguma coisa para ajudar a pessoa? Tem um livro que eu gosto que chama assim, ó, Sem Treino Não Se Ganha Jogo. Né? É um livro bacana de autogestão. Para estudante é fundamental, né? Podem colocar esse livro na pauta de vocês, porque ele vai ajudar bastante na organização de estudos. Como que se prepara para uma prova? Qualquer prova, né, leva em consideração o domínio sobre a estrutura da prova. Então, o aluno ele tem que dominar bem a estrutura. Ler o edital, saber, né, como que é estruturada a prova, quanto tempo ele vai ter, e treinar. Né? Como que se treina? Primeiro, né, se ele está estudando por conta própria, se ele está estudando num cursinho, né? Quem estuda com a gente lá no Sigma tem todo um cronograma já estabelecido de aula, né? Vocês estão no ensino médio, vocês sabem que vocês têm o cronograma de vocês lá, não tem? Toda sexta-feira a gente tem prova. Já tem prova, não tem? E vocês estudam, né, conteúdos de manhã, horário de vocês. Isso. Então, e aí, como que vocês deveriam estudar de forma bem, assim, aprofundada? O conteúdo que vocês estudam de manhã é o conteúdo que vocês vão aprofundar. Com resolução de exercícios, criação de listas, análises, né, do que vocês estão acertando, do que vocês estão errando. Para o vestibular é o mesmo princípio. Para o Enem é o mesmo princípio, né? Então, você vai criar um cronograma. Cronograma é fundamental. Espaçar, né, no tempo, né, nos dias, as matérias que serão estudadas, ok? Ter como base o edital do vestibular, no caso do Enem, a matriz de referência, lá com seus anexos e tudo mais. E aí você distribui isso ao longo da semana e tem uma rotina. O que é rotina? Horários muito estabelecidos, né? E você executa e você faz simulados, né? Provas anteriores e analisa o seu desempenho.
Tá? Então, cada simulado tem que gerar uma planilha com análise do que errou e do que acertou. Né? Aluno, às vezes, só vê o que errou e não vê o que acertou. Tem que ver o que errou, por que errou. Tem que ver o que acertou e como acertou. Pode ter várias questões que esse aluno acertou com dúvida, né? E alguns até no chute. Que é uma questão que tem que ser estudada como um erro. Então, treino é fundamental. E nesse treino que você vai analisar as suas dificuldades, até para você criar seu cronograma. Então, eu tenho muito mais dificuldade em matemática, então no meu cronograma vai ter um peso maior para matemática, até porque o curso que eu quero tem peso, né, que é uma coisa que tem que analisar, né, se tem peso ou não. E aí você vai executar esse cronograma fazendo simulados, né, para você ter estratégia de prova. Você vai chegar numa prova de 5 horas e meia, você tem que saber como que você vai se portar. Vou executar como? Vou fazer 10, 15 questões de linguagens e códigos, depois 15 questões de ciências humanas, vou fazer a redação primeiro, vou fazer a redação por último. Não dá para você ter essa estratégia só na prova. Isso tem que ser ao longo do tempo. Né? Por isso que cronograma / rotina é fundamental. Como que é feito o cálculo da nota do Enem? Vamos supor que você queira fazer fisioterapia, né? E aí você vai fazer a prova do Enem, por exemplo. Fisioterapia, você tem na UEL, você tem em várias outras universidades, e você pode entrar com a prova do Enem, né? Que é uma única prova que você faz que te dá essas grandes possibilidades. Aliás, essa é outra característica importante da prova do Enem, né? Você faz a prova, você nem precisa escolher o curso para fazer a prova, para fazer a sua inscrição. Você se prepara para a prova e com a sua nota você se inscreve nos programas SISU, ProUni, tá? Para o curso que você quer. Vamos supor que você queira fisioterapia, aí você coloca lá no SISU, primeira opção UEL, segunda opção UEM, né? Que são universidades próximas aqui da nossa região. O que vai influenciar a sua estratégia? Verificar se essas universidades elas têm peso em alguma área do conhecimento. Como que a gente faz isso? É bem simples, tá? Quem for assistir e quiser pesquisar, é só colocar assim, ó, termo de adesão. Digita termo de adesão e na frente coloca o nome da universidade. Termo de adesão, Universidade Federal da Bahia, UFBA, né? UFBA. Termo de adesão, UEL, aí vai aparecer um PDF, você vai baixar, vai, né, dar um Ctrl F, digitar fisioterapia e vai aparecer lá. Se tem peso. No caso da UEL, por exemplo, que a gente já tem essa informação, né, há bastante tempo, é tudo peso 1. Então não tem peso, né, diferente de uma matéria para outra. Porém, aí respondendo a questão da Ju, o cômputo da nota, ela não é igual. Né? Existe um negocinho na prova do Enem chamada de TRI, Teoria de Resposta ao Item. Teoria de Resposta ao Item é mais ou menos assim, você vai fazer uma prova qualquer, né? Não importa muito a ordem, e sim a quantidade de questões que você acerta, não é mais ou menos assim? Já no Enem não é bem assim. O cômputo da nota, ela leva em consideração a coerência de resposta do aluno. É mais ou menos da seguinte forma, ó. Lembra que eu falei que tem uma competência com várias habilidades? Então, cada habilidade tem pelo menos uma questão? Então, vamos supor que um tópico chamado cultura, ele tem ali umas 5 questões. Nessas 5 questões que envolvem as habilidades, a gente tem ali 2 questões fáceis, né? 2 questões médias e uma questão difícil. Então, vamos lá. A Fernanda fez e ela acertou 3 questões, tá? Quais foram as 3 questões que ela acertou? As 2 fáceis e uma média, tá? A Ju fez e ela acertou 3 questões. Ela acertou as 2 médias e uma difícil. Sim. Quem ganha a maior nota? A Ju. Não. Não? A Fernanda. Por quê? Você respondeu as 2 mais fáceis e uma média, né, Fer? A Ju respondeu as 2 médias e a mais difícil. O que é a coerência de resposta? É um computadorzinho que vai falar assim, sei não, tô achando que a Ju chutou. Porque não tem como ela ter acertado essa difícil e errado essa fácil. Sim. Sacou? Entendi. Então a TRI, ela leva em consideração essa coerência de resposta. Por isso que, lembra da estratégia? Né? Quem treina ganha jogo, né? A estratégia é saber reconhecer questões fáceis, né? Que você saiba responder e, ganhar o seu tempo ali, nas questões fáceis.
e não nas questões difíceis. Sim. Tanto porque, se é uma prova que vai exigir tempo do aluno, é uma prova que vai consumir muita energia. E vamos lá, você começa uma prova com a energia mais alta. Sim. Você vai manter e vai cair essa energia. É justamente aqui que a gente tem que ter estratégia, porque se você começa a perder o foco, a concentração, é muito mais fácil, né, e provável que você erre questões fáceis. Verdade. O TRI ele não vai querer saber o seguinte, você poderia até saber aquelas questões... Aliás, a Jo até poderia saber aquela questão difícil. Só que ela perdeu tanto tempo fazendo aquilo lá, que tomou tanta energia dela, que depois ela marcou bobeira e errou. Né? Já corrigiram prova, que depois você olha a questão e fala, meu, como que eu errei essa questão? Né? Direto. Não é possível que eu errei essa questão aqui. É o famoso erro por bobeira. Sim. Bobeira tem um motivo, né? Foco, né? Atenção, você está distraído, você perde a questão, está cansado. Então, a prova do Enem exige essa estratégia. Por quê? Porque a nota ela é computada a partir desse sistema chamado TRI, que leva em consideração a média de notas do Brasil inteiro. Por isso que a nota de uma área é diferente de uma outra área. Exemplo, você fez a prova, quer fazer fisioterapia, né, Fer? Aí você acertou 30 questões em linguagens e códigos. E você acertou 30 questões em matemática. Qual vai ser a sua maior nota? Ou vai ser igual? Ai, meu Deus. Pode chutar. Eu acho que vai ser igual. Deveria, né? Porque você acertou o mesmo número de questões, Sim. mas não é. A nota de matemática vai ser muito maior do que a de linguagens e códigos. E por que vai ser muito maior do que linguagens e códigos? Porque a média de acertos no Brasil, em matemática, é muito menor do que a média de acertos em linguagens e códigos. Você entende? Sim. Para vocês terem uma ideia, teve uma época que eu fiz esse levantamento. Chuta aí, vai. Qual que é a média de acertos em matemática no Brasil? São 45 questões. Tem ideia? Eu aproveito para tomar uma aguinha. Estratégia. É baixo, né? Que você Eu falou. acho que é baixo, porque a maioria do pessoal tem mais dificuldade em exatas, Sim. né? Pode pensar mesmo nesse... Mas chuta aí, vai. De 45, né? De 45. A média? Uma média aí de acertos no Brasil. Uns 20%? Ou 15 20. para 20, acho. Umas 20 questões? Isso. Beleza. A média, né, isso foi... e não mudou muito não, tá? Era em torno de 11 questões. Caramba. E a média em linguagens e códigos é maior. Era tipo o dobro, 22 questões. Você entende? Nossa. Aí você compreende que se você acertou 30 Sim. em matemática, você está muito mais longe da média do que as 30 de linguagens e códigos. Sim. Porque 30 de 22, né, é menor do que 30 de 11. Então a sua nota em matemática vai ser muito maior. Normalmente, vamos pegar lá, a gente atende muito aluno de medicina, né, ou cursos de alto desempenho, que a gente chama assim, que acaba tendo que ter uma nota muito grande ali na casa de 800 pontos. Primeira nota do Enem é redação. Redação é a única área que o aluno sabe quanto pode tirar no máximo. Né? Quanto que o aluno pode tirar no máximo no Enem? Sabem? Em redação, qual que é a nota máxima? 1000. 1000. Né? 1000, Beleza, a gente sabe que é 1000. Sim. E dá para tirar 1000? Dá. Ou pelo menos ficar muito próximo. Se você treinar bem as 5 competências lá de redação. Ok? Essas 5 competências que o aluno treina, faz com que ele, né, possa tirar ali uma nota bem qualificada, 900 acima. Okay? 920 já é nota de medicina. Sim. 940, 960, 980 que é o 1000 quebrado e 1000 que, né, nem precisa tanto. Então ali a primeira nota vai ser essa, porque você pode chegar perto de 900 pontos, né? Ou passar de 900 pontos. A segunda nota é matemática, porque na realidade é a prova mais difícil, porque a média de acertos no Brasil é a menor. Sim. Então a segunda nota vai ser matemática. A terceira, ciência da natureza, né? Que depois de matemática é a área do conhecimento que tem uma média menor. Sim. A quarta, ciências humanas. E a quinta, linguagens e códigos, considerada a prova, né, com o maior acerto em média no Brasil, que é essa de 22, que nem é metade da prova. Verdade. Entendeu? Então isso influencia no cômputo da nota e na diferença de nota entre as áreas de conhecimento. E sobre o conteúdo, além das disciplinas mais tradicionais, assim, né, que geralmente caem, quais outras que podem cair? Assim,
que não são tão comuns. Por exemplo, educação física vai ser cobrado na prova do Enem. Por que a educação física vai ser cobrada na prova do Enem? Linguagens e códigos, competência 3. Competência 3 vai falar sobre saúde corporal, que são questões que vocês estudam mais lá na disciplina de educação física. São questões normalmente um pouco mais fáceis, até questões que você consegue, até pelo senso comum, né, deduzir a alternativa correta, porque ela vai falar da importância, né, da linguagem corporal, né, para a saúde, inclusive, né, para a gente ter uma vida melhor. Então, a educação física, por exemplo, é um conteúdo cobrado, é uma disciplina cobrada na prova do Enem. Em linguagens de código, a gente tem uma competência também que fala sobre sistema de comunicação e informação. Que às vezes eu não falo, mas peraí, como que é esse trabalho, esse conteúdo, né, dentro de português? Ele pode ser trabalhado lá de várias formas, né? Variação linguística, figuras de linguagem, um monte de coisas que vocês estudam, né? Crônica, o texto jornalístico, e ele não é só interpretação. Então, a gente tem as disciplinas clássicas e a gente tem focos mais em conteúdos, né? Mais gerais, ligados a essas competências e habilidades. Então, a educação física aparece, a artes, ela aparece, embora, né, uma disciplina tradicional até, tem uma competência específica de artes, que é a competência 4, tem a literatura, dentro daquela característica que eu falei para vocês, ok? Então, no mais são as disciplinas clássicas, né? Ciências humanas, filosofia, sociologia, história e geografia, a ciência da natureza com a física, a biologia e a química, e a matemática, que tem uma prova só para ela, né? Falando... Ai, perdão. Não, pode falar. É uma pergunta meio ampla, mas, tipo... Falando um pouco da... Como se preparar físico e mentalmente para uma prova do Enem. Mais ou menos naquela mesma linha, né? Do quem treina ganha jogo, né? Sem treino não se ganha jogo. A prova do Enem a gente pode encarar como uma maratona, né? Se você quer fazer uma maratona de verdade, correr, você vai sair amanhã, uma maratona tem 40 ou 42 quilômetros, né? Letícia, você sair amanhã aqui, andar aí, você vai correr 42 quilômetros? Não. Mas se você quiser fazer uma maratona, tiver como objetivo, final do ano, né, a São Silvestre, você vai se preparar. Sim, sim. Né, para chegar lá e naquele momento você conseguir correr os 42 quilômetros. Sim. Para isso você vai se preparar ao longo do tempo, né, ao longo do ano. E quando você for se preparar, você não vai sair daí correndo 42 quilômetros. Você vai correr um pouco e vai aumentando o seu ritmo. É igual ir na academia, né? Sim. A academia é muito importante para quem está estudando, né? Inclusive os exercícios físicos. Você vai aumentando gradativamente a sua capacidade, né, de exercício. Para o Enem é a mesma coisa. Como que deve ser a preparação? A preparação deve ser para aquela prova lá que a gente sabe que vai durar 5 horas e meia. Você tem uma redação que você sabe que você tem que fazer, né, ali talvez em 1 hora e meia no máximo, né? Para alguns alunos, alguns vão passar um pouquinho, mas aí eles têm que ter estratégia para as outras áreas. Então volta naquilo que eu já falei, do domínio da prova e da estratégia bem definida. Só que essa estratégia, ela não se aplica só no dia da prova. Ela tem que ser treinada, né? Então a forma correta é, de novo, cronograma, rotina, simulado, análise de desempenho, né, para você poder chegar na prova mais bem preparado. E uma dúvida que várias pessoas têm é quem que pode fazer o Enem, mais ou menos assim, tem restrição de idade? Todo mundo pode fazer, porque a prova, ou ela vai só valer como treineiro, ou ela vai ter realmente um valor ali para ele ingressar na universidade. Mas lembra que lá no início a prova era para o aluno se avaliar também, fazer uma autoavaliação? Até hoje ela é também usada assim. Então o aluno pode fazer, o candidato pode fazer, e se ele quiser não usar a nota para nada, ele não usa, ele só faz para autoconhecimento. Então todo mundo pode fazer. E uma dúvida assim que eu tenho, que o Enem, a minha irmã teve que pagar para fazer, né? Certo. Quanto que custa? Toda vez que as inscrições do Enem estão para ocorrer, a gente tem um período anterior, um período que antecede as inscrições, que é o período de pedido de isenção. A prova do Enem é uma prova cara, é uma prova que, para o Brasil, se eu não me engano, ela custa em torno de 500 milhões, coisa de quase 1 bilhão, sabe? Assim, Nossa.
perto de 1 bilhão para você aplicar essa prova. Então, é uma prova que tem um custo. Então, a prova, ela é paga, né? Só que é uma prova que também é subsidiada para aqueles que não têm condições de pagar, né? E aí, dentro dos critérios, que é isenção automática, são os alunos de escola pública. Aluno de escola pública não paga, né? Sim. E aluno de baixa renda, um aluno que mesmo que tenha estudado em escola particular, mas a condição de bolsista, um aluno que não tem uma renda suficiente, ele pode pedir a isenção, ok? Se ele não conseguir a isenção, ele vai pagar. E a taxa é de R$ 85,00, né? Não é uma prova tão cara como os vestibulares que a gente, né, normalmente acaba fazendo. Então, custa R$ 85,00, mas muita gente tem direito à isenção. Então, a gente tá quase chegando ao final, né? Mas, assim, tem alguma mensagem para dar pros estudantes que vai prestar o Enem agora no final do ano, né? Tem uma mensagem, uma dica? Ó, uma coisa que eu percebo como professor é que, às vezes, o aluno não faz uma prova com a seriedade que ela deveria ter. Por quê? Porque ele acha que, às vezes, não está preparado, né? Então, é como se ele só fizesse quando ele estivesse realmente preparado. Isso é ruim, porque a gente precisa medir o nosso conhecimento. Então, vocês que vão fazer o Enem, não serve só para o Enem, mas para os vestibulares também, façam a prova com o máximo de dedicação. Okay? A gente está ainda há 5 meses, mais ou menos, da prova, se eu não me engano. Dá tempo de criar estratégia, de chegar lá e fazer, por mais que você ainda não tenha visto todo o conteúdo ou acha que ainda está defeituoso, né, o seu estudo, faça da melhor forma possível para você poder ter dados, né, e estabelecer metas, ok? Tenha metas, é uma das coisas fundamentais para qualquer estudo. Ter metas, saber o que quer, onde quer entrar, né, visualizar, se ver lá na universidade. Então, tudo começa na ideia, né? Tudo começa no desejo, tá? Então, o aluno, ele precisa desejar bastante para ele ter uma seriedade maior naquilo que ele está fazendo, né? E por mais que ele ainda não esteja preparado, essa prova é parte do processo, né? Então, é muito comum o aluno ter que fazer, às vezes, 2, 3, 4 provas para conseguir o curso que ele quer. Mas desde a primeira prova, tem que ser com muita seriedade, tá? Com bastante dedicação, com um cronograma bem elaborado, uma rotina bem executada, que no final das contas, a gente vai ter sempre uma evolução, né? E o resultado da evolução é a aprovação. Pode ser nessa prova, pode ser na prova seguinte, mas uma coisa é certa, a evolução vai levar à aprovação. Então, dediquem-se. Tem mais alguma dúvida? Eu acho que não. Mais uma pergunta? A minha pergunta, não sei se você já falou ou se... Tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim, da Fer, por exemplo. Da Fer. Tá usando a Fer bastante hoje. Fisioterapia, vamos falar que ela quer entrar na UEL, né? Aí tem, tipo, uma nota pra entrar na UEL. Tipo assim, por exemplo, vou colocar uma particular e uma estadual, né? Certo. Colocar, tipo, UEL e PUC. Isso, PUC. Aí eu tenho uma tal nota pra entrar na PUC, tem que alcançar, e se eu alcançar mais, eu entro na estadual, porque a estadual federal tem que ter mais pontos, né? Certo. Bom, aí a gente tem que entender o seguinte, o processo seletivo é diferente. A prova é a mesma, é o Enem. O processo seletivo é o SISU ou é o ProUni. Sim. Que são datas diferentes. Primeiro, a gente vai ter o SISU. Agora, por exemplo, está acontecendo o SISU, do segundo semestre. O SISU é exclusivamente para as universidades públicas, tá? Sejam as federais ou as estaduais. Então, a Fer quer fazer fisioterapia, ela pode se inscrever agora, no meio do ano, se ela tiver, né, feito o Enem, e aí ela vai escolher 2 opções. Primeira opção pode ser fisioterapia na UEL. Segunda opção pode ser geografia na UEL. Entendeu? Pode ser até 2 cursos diferentes. Né? Ou pode ser fisioterapia, lá na UEM, ou, né, numa outra universidade. Então, você tem 2 opções para as universidades públicas. E aí a nota vai ser diferente, né, entre uma universidade e outra. A nota de corte, ela é a menor nota, né, dentre o número de vagas que a gente tem naquela universidade. Então, essa é a nota de corte. E então, o SISU é o processo seletivo
que usa a nota do Enem para as universidades públicas. Aí, Ju, tem o ProUni. O ProUni é um processo seletivo para as universidades particulares. É o mesmo mecanismo. Você vai lá, se inscreve, primeira opção, segunda opção, tá? Só que aí são as universidades particulares que dão bolsas. Não é a universidade que dá bolsa, né? É o programa, é o Estado. E a bolsa pode ser de 50% ou de 100%. Bolsa de 100% é um aluno que tenha renda per capita de até 1,5 salário, né, na sua casa, né? Ou seja, por pessoa. Então, se você tem lá pai, mãe, 2 filhos, você tem 4 pessoas, né? Você pega a renda bruta lá do seu pai, da sua mãe e divide pelo número de pessoas essa renda per capita. Se ficar abaixo de 1,5 salário, você tem condições de concorrer a 100% de bolsa, tá? Então, o critério é nota e renda no ProUni. Okay? Antes, até há pouco tempo, tinha que ser aluno de escola pública. Hoje não. Mesmo aluno de escola particular, ele pode concorrer, desde que se encaixe no critério renda. Sim. Né? Então, isso é para 100%. E 50% é quando a renda per capita é até 3 salários. Aí a pessoa pode concorrer a 50%. Ok? Então, são dois processos diferentes, SISU e ProUni. Agora abriu o SISU, terminou o SISU, abre o ProUni. Ok, então. É isso. Vamos. Sim, quero agradecer a você. Obrigada pela Todas as presença, perguntas. professor. Eu que agradeço. Foi ótimo, acho que ajudou tanto a gente quanto as pessoas que estão nos acompanhando aí agora, né? Então eu tenho certeza que tirou as dúvidas, né? Eu também estava com muitas dúvidas, mas eu tenho certeza que me ajudou, né? Então, obrigada. Imagina, e até uma próxima, né? Que a gente venha ter outras oportunidades também de comentar mais sobre outros temas também. Claro, fico à disposição sempre que vocês precisarem, podem me chamar, né? Para mim é sempre uma satisfação grande estar aqui, ainda mais com vocês que são alunos, né? A gente está sempre em contato com os alunos e no que eu puder ajudar, contem comigo, tá? Pode mandar as dúvidas que eu posso responder assim que chegarem a mim. Obrigado. É isso, então. Obrigada, gente, uma coisa importante, professor. Fala o seu Instagram ou as suas redes sociais pro pessoal que ainda tiver alguma dúvida. Entrar em contato, às vezes alguém tem uma dúvida também. Isso aí. Né? Então, olha só, meu Instagram é Alisson com 2 S, Alisson Sanches, .enem, olha que legal. Professor, você trabalha no Enem? Não, mas como eu trabalho muito com a prova do Enem, o meu Instagram, inclusive, eu tenho um que é voltado para a prova do Enem, que é alissonsanches.enem. Alisson Sanches também, no YouTube, eu gravei muitos vídeos, principalmente vídeo falando sobre a matriz de referência, né? Então, explicando bem detalhadamente lá, dividindo a tela. Então, o aluno ele pode se aprofundar ali, tá bom? Então, ótimo. Obrigado. Excelente. Obrigada. Obrigada, Valeu, gente. Até a próxima. Beijinho, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.